Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. É com imensa alegria que acolho cada um de vocês para mais esse momento de oração, de meditação, para juntos partilharmos um pouco sobre aquilo que o Senhor quer nos dizer na Sagrada Escritura. O Senhor que durante todo esse tempo tem nos falado, tem nos instruído, tem nos conduzido. E mais uma vez, Ele vem nos conduzir, né? Ele vem nos direcionar. Então, o Senhor que caminha sobre as águas na liturgia de hoje, né? Ele que possa também estar presente na nossa vida, vir ao nosso encontro. E nesse momento possamos, então, né, para iniciarmos este programa, este momento de oração, pedir a presença deste Deus, né, que se fez homem, que caminha sobre as águas, que vem ao nosso encontro, que escuta as nossas necessidades, que Ele possa vir sobre nós, que Ele possa vir se fazer presente em nós. Então, juntos possamos clamar a presença desse Deus, a presença de Jesus em meio a nós. Para iniciarmos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sim, doce Espírito Santo, nós clamamos a tua presença em meio a nós, te clamamos sobre o nosso coração, sobre a nossa inteligência, sobre a nossa mente. Te pedimos um coração dócil a escutá-lo, um coração dócil a acolher a tua palavra, acolher os teus ensinamentos. Que hoje não seja só mais um dia, não seja só mais um momento, doce Espírito Santo, mas que seja um tempo de graça, de muitas graças, bênçãos, mas que possamos ter um coração também aberto e de ao encontro de tantas pessoas que nos acompanham, de cada um em suas necessidades, de cada um em suas aflições, de cada um em suas feridas, suas limitações, seus momentos de desespero. Tu possas consolar cada um. E nesse momento, dá a eles a docilidade para te escutar, a docilidade para acolher a tua palavra. Queremos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que ela possa nos conduzir, que ela possa nos guiar, possa nos ensinar a ter um coração dócil, a escutar o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A nossa reflexão hoje está no Evangelho de São João, capítulo 6, dos versículos 16 ao 21. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo a uma barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era já escuro e Jesus ainda não se tinha reunido a eles. O mar, entretanto, se agitava, porque soprava um vento rijo. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante da vida pública de Jesus, relatado por São João. Aqui já se foi relatado o seu primeiro milagre nas bodas de Caná, contado por São João. Jesus aqui já teve uma conversa com Nicodemos, dizendo que é necessário nascer do Espírito.
já teve também a conversa com a samaritana, né, dizendo que ele é a água viva, que quem beber dessa água que ele der não terá sede, ninguém mais terá sede, será saciado eternamente. Então, são alguns relatos dessa vida ministerial de Jesus. E aqui estamos diante de mais uma, né, quando Jesus caminha sobre as águas, indo ao encontro dos seus apóstolos. Já à tarde da noite, né, os apóstolos subiram a barca para atravessar o lago para o outro lado, né, para Cafarnaum. Então, Jesus, que havia ficado para trás, né, caminha sobre as águas em direção aos seus discípulos que já estavam na barca. Aqui diante desse relato, né, contado por São João, aqui não vemos diretamente, né, um clamor dos apóstolos diante da situação. Vejamos bem. Nos é relatado nesse trecho no Evangelho que já era noite, o mar estava agitado, né? Então havia-se uma dificuldade dos seus apóstolos para remar em direção ao outro lado. Aqui diante desses pequenos detalhes contados, né, notamos uma situação de perigo, uma situação de dificuldade, até mesmo uma situação de tribulação, diante da tentativa de remar até o outro lado. Então, tem-se essas situações, um mar totalmente agitado. E podemos imaginar bem, né, pensar bem, que naquela época, né, os barcos não tinham tamanha potência ou força, né, para enfrentar um mar bem agitado. Então a dificuldade diante do mar agitado era muito grande, sem contar que estava escuro, né, como diz o próprio Evangelho. Já era escuro, já estava escuro. Então, nos deixa bem claro esta situação de perigo. E os apóstolos, ali diante desta situação, e não tendo Jesus na barca, né, como é narrado em outra situação, quando o mar totalmente agitado ali com a barca, né, com os apóstolos ali, mas Jesus estava ali dentro da barca dormindo. Então eles foram até Jesus e clamaram por ele, pedindo a sua ajuda, para que ele pudesse dar uma luz, dar uma solução diante daquela situação. Só que neste relato Jesus não está dentro da barca. Jesus não se encontra dentro da barca. Então, os apóstolos, ainda sem muito entender a real força e divindade de Jesus, ainda sem muito entender a onipresença de Jesus, a onipresença de Deus que se faz presente, né? Mesmo não o vendo fisicamente, ele está presente. Só que os apóstolos ainda não compreenderam, né? Ainda não tinha entendimento dessa força de Jesus, da divindade de Jesus, né? Então, eles se encontram numa situação e têm a atitude de tentar resolver por si só, né? Tentar resolver a situação por si só. E na nossa vida nos encontramos muito assim também, né? Diante das tribulações e das dificuldades, e com um coração endurecido, sem muito entender, ou às vezes até entendemos, mas deixamos passar, né, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vontade de resolver por si só, né, deixamos de lado a grande força de Jesus, a divindade de Jesus, e o deixamos ali, né, como se ele fosse uma última opção e não a primeira opção. O deixamos ali no canto da nossa vida, né, e tentamos fazer as coisas por si só. Tentamos resolver as coisas por nossa capacidade e por nossa força, por nossas forças próprias, né, e acabamos nos deparando com grandes frustrações, né, com não conseguindo, né, corresponder, não conseguindo resolver aquilo que deve
resolver, às vezes não conseguindo até mesmo encarar essas determinadas situações da nossa vida, colocando Jesus de lado como se fosse uma última opção, não deixando que a graça dele possa vir em nós, possa habitar em nós, possa nos conduzir, nos dar a solução verdadeira, a solução concreta. Porque o Senhor que vem ao nosso auxílio, Ele vem clarear a nossa vida, Ele vem ser luz em meio à escuridão, né, no navegar da nossa vida, nos mares escuros e agitados. O Senhor vem ser a calmaria, o Senhor vem ser a luz em meio a tudo isso. Mas nós impedimos, muitas das vezes, com as nossas atitudes e gestos, que Jesus seja a luz, que Jesus seja a calmaria na nossa vida. E São João nos relata isso neste evangelho, né? Os apóstolos que ainda não entendiam muito bem quem era Jesus, a sua divindade, a sua força, e aí acabam tentando resolver as coisas por si só. Vamos para um breve intervalo e, na sequência, daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Dias 28 e 29 de maio, nós vamos ter aqui na comunidade Missão Maria de Nazaré uma grande formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Para você que é casado, que é solteiro, que namora, é uma formação muito completa, que trata todos os anseios do coração humano e fala muito sobre o amor humano, sobre os nossos afetos. Então você não pode perder. 28 e 29 de maio, na Missão Maria de Nazaré, formação sobre teologia do corpo. É o primeiro módulo. Mais informações, você tem o telefone aqui, você tem o nosso site, as nossas redes sociais. Venha e participe conosco. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, neste sábado, e também um mês dedicado ao mês de Maria, ao mês de Nossa Senhora, um mês que conhecemos como mês mariano. E hoje, na liturgia de hoje, né, no evangelho de hoje, São João nos traz o relato de Jesus caminhando sobre as águas. E alguns detalhes, alguns pontos deste relato, é que os discípulos, né, não vemos neste relato, neste trecho do Evangelho, não vemos diretamente um clamor dos discípulos pela ajuda de Jesus. Eles que estavam sob uma barca, atravessando de um lado do mar para o outro, para Cafarnaum, foram primeiro e Jesus ficou para trás. Depois foi ao encontro dos discípulos. E nos é relatado que o mar estava agitado, estava escuro. Então fica claro para nós uma situação de perigo que os apóstolos ali estavam. Uma situação de dificuldade, de tribulação que eles se encontram. Mas por não ver Jesus fisicamente dentro da barca, então eles tentam resolver por si só, né? Buscam outras opções, tenta resolver de outras maneiras e não entendem a força, a divindade de Jesus, que se faz presente em todo lugar, mesmo nós não o vendo fisicamente. Jesus está. E mesmo assim, eles colocando Jesus como última opção, o Senhor ouve o clamor. Um clamor não diretamente, mas um coração tribulado, um coração que se encontra em perigo, ele clama por si só.
Ele clama por si só uma solução, uma presença que possa vir dar uma direção, uma luz. E o próprio Deus é quem escuta. Na nossa miséria, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, mesmo assim, o Senhor nos escuta. O Senhor ouve o nosso clamor. E então Jesus caminha sobre as águas até os apóstolos. E os apóstolos ali tomados por medo, sem entender o que estava acontecendo, assim como nos relata aqui no Evangelho, viram Jesus que se aproximava da barca, andando sobre as águas, e ficaram atemorizados. Ao ver Jesus ali caminhando sobre as águas, andando na direção deles, e já se encontrando ali numa situação de tribulação, numa situação de perigo, numa grande turbulência ali em meio ao mar, tentando, podemos dizer, sobreviver em meio àquela agitação. Então eles veem Jesus caminhando sobre as águas e se assustam com aquilo. Ao ver Jesus ali andando sem entender realmente a força e a divindade de Jesus, sem muito entender. Então eles assustam, ficam atemorizados, tomados por um temor. Então Jesus, na sua divindade, na sua presença, na sua misericórdia, ele diz: não temas, sou eu. E é isso que Jesus diz a nós. Nas nossas diversas situações de tribulação, de medo, de angústia, de dor, de sofrimento, o Senhor caminha sobre toda essa tribulação, caminha sobre todo esse sofrimento, sobre toda essa dor na nossa vida e vem nos dizer: sou eu, não temas. Nesse tempo pascal, o que mais vemos nas liturgias, quando o Senhor manifesta aos seus apóstolos, a primeira coisa que ele diz é: a paz esteja convosco. A primeira coisa que ele diz, a paz esteja convosco, em seguida ele sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos, dizendo: recebei o sopro do Espírito. E o que o Senhor faz é a mesma coisa com cada um de nós. Ao apresentar-se à nossa vida, ao vir ao nosso encontro, o Senhor quer trazer esta paz. Paz que nos dá a certeza de que é Ele quem conduz, de Ele que nos leva. É Ele sempre ouve o nosso clamor, Ele sempre ouve as nossas angústias, Ele sempre nos escuta e nos auxilia. Vem ao nosso encontro. O Senhor caminhou sobre as águas ao encontro dos apóstolos. O Senhor caminha sobre as águas ao meu encontro, ao seu encontro. O Senhor caminha sobre todas as nossas dificuldades para nos dar a sua paz e para nos dizer que Ele está conosco, para nos dizer que Ele se faz presente em nossa vida. E o que temos que fazer é nos deixar ser tomados por essa graça, nos deixar ser tomado pela força de Jesus que se faz presente em meio a nós. Ter um coração com a certeza como o do salmista: sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Diante das diversas dificuldades na vida, o que não podemos é desesperar, mas sim confiar na graça do Senhor. Confiar que Ele vem agir em nós. Esperar com total confiança a sua ação, que não falha, que age no tempo certo, que acontece no tempo certo. Possamos pedir esta graça, meu irmão, minha irmã, de ter esse coração com uma fé tamanha e uma confiança gigantesca na ação do Senhor, que vê as nossas necessidades. Ele vê, Ele ouve as nossas necessidades, ouve o nosso clamor, mesmo que não seja tão direto como o dos apóstolos, mesmo que tentamos resolver de outras maneiras, de diversas maneiras, mas o Senhor sempre está ali, nos vendo, nos olhando
e sempre esperando quando o nosso coração voltar-se para Ele, num gesto de clamor e pedir o seu auxílio. Mesmo que não fazemos isso com palavras, mas só o nosso coração angustiado clama pelo Senhor, Ele vem em nosso auxílio. Ele vem nos trazer a luz, Ele vem acalmar as águas agitadas por onde navegamos boa parte da nossa vida. Ele vem nos dar forças para remarmos contra esse mar agitado. Ele vem ser a luz em meio à escuridão por onde navegamos, por onde passamos. E Ele é tudo aquilo que necessitamos na nossa vida. Ele é a única solução para a nossa vida, para as diversas situações de tribulação e dificuldade. Que tenhamos essa certeza no nosso coração e que tenhamos sempre esse desejo de deixar Jesus entrar no barco da nossa vida e que Ele nos conduza. Que não deixemos Ele para trás, que não deixemos Ele no outro lado da margem, que não esqueçamos Ele fora do nosso barco, mas que possamos sempre trazer Ele conosco. Não só trazer e o deixar ali, mas deixar que Ele conduza. Que Ele, quem conduza o barco da nossa vida, da nossa história, para que a sua voz possa ressoar sobre as águas agitadas, para que a sua voz possa ressoar sobre a escuridão, dando a luz para a nossa vida. Que a paz do Senhor possa alcançar o nosso coração, a nossa vida, por onde estivermos. Que a paz do Senhor possa alcançar a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã. Possa alcançar a sua família, o seu trabalho. E seja qual for a situação que você se encontra, seja qual for a dificuldade que você se encontra, seja financeira, seja problemas de saúde, problema familiar, seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, seja qual for a dificuldade que você esteja passando na sua vida, que a paz do Senhor esteja convosco. O Senhor que envia o Espírito Santo que traz essa paz. Daqui a alguns dias vamos celebrar esse grande feito, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que enviou os seus apóstolos, que enviou a sua igreja pelo mundo inteiro para anunciar o Cristo ressuscitado, para anunciar o seu amor, para anunciar o seu perdão, a sua misericórdia, os seus grandes feitos, para anunciar esta paz que sempre se fez presente no coração dos seus apóstolos, no coração dos discípulos. E enquanto Jesus estava fisicamente com eles, eles sentiam essa presença, eles sentiam essa paz. Mas quando Jesus não estava com eles, então eles não entendiam a presença, a força do Senhor, que sempre se faz presente na sua graça, na sua onipresença, na sua grandiosidade, na sua divindade. E por isso se encontravam em grandes tribulações, em fortes tribulações. Mas o Senhor sempre foi ao encontro deles. E vai ao teu encontro, meu irmão, minha irmã. Vai ao teu encontro. Não tenhas medo. Não temas. O Senhor está convosco. O Senhor está na sua vida. O Senhor está na sua família. Ele quer estar na sua família. E por isso ele encontra, ele caminha. Ele caminha sobre as águas. Por isso ele caminha sobre tudo isso para ir ao teu encontro. Deixe Jesus estar na sua vida. Deixe Jesus guiar o barco da sua vida. Que Deus abençoe você, sua família, o seu trabalho. Agradeço a você que esteve conosco durante esse momento de meditação da palavra, de escuta, de oração. Que Deus abençoe você e até o próximo programa Palavra Viva.
Olá, meu irmão, minha irmã, tem um convite muito especial para você. Nos dias 28 e 29 de maio, a Missão Maria de Nazaré vai promover um encontro de formação sobre teologia do corpo do Papa São João Paulo II. É um aprendizado maravilhoso acerca da afetividade, da sexualidade, da família, da vida, um conteúdo de fato muito amplo que o Papa João Paulo II deixou como grande legado do seu pontificado. E nós da Missão Maria de Nazaré teremos organizar um grande encontro, um encontro maravilhoso para você. É o aprofundamento Amor Fecundo. É dividido em 3 módulos. E o primeiro módulo será então nesse final de semana, nos dias 28 e 29 de maio. Então nós teremos que contar com a sua presença nesse primeiro módulo, que é chamado de Volta ao Princípio. Faça logo a sua inscrição, não deixe para depois e participe conosco deste encontro de formação humana que pode mudar a sua vida.